Então, turma, nós faremos a nossa videoaula de hoje, a correção da nossa atividade de ciências, direcionada aí para as turmas de nono ano da nossa rede, nono ano A e B, da Escola Antônio Jesuíno, e no turma do nono ano da Escola Paulo Ferraz, da professora Marcelina. Então, peço que vocês acompanhem aí a correção da nossa atividade. Então, essa atividade ela foi repassada para vocês nos grupos de WhatsApp e as questões foram as questões 4, 5, 7 e 10 nas páginas 126 e 127 do nosso livro didático. Então, iniciando pela questão de número 4, ele coloca no caderno, indique as afirmativas verdadeiras sobre a estrutura do átomo. Então, na alternativa A, ele diz: no átomo há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Então, de acordo com tudo que nós já vimos aqui a respeito do átomo, nós podemos afirmar que esta alternativa ela está correta. Na letra B ele diz: para Dalton, o átomo era uma partícula indivisível. Também é verdadeira, essa é a base fundamental aí da teoria atômica de Dalton. A alternativa C ele coloca: os modelos de átomo de Rutherford e Bohr possuem espaços vazios em seu interior. Também é uma afirmativa verdadeira. Na letra D, ele coloca: o átomo é a menor parte da matéria. Então, tudo que nós vimos em relação a essa estrutura, nós podemos dizer que essa afirmação ela está incorreta. Apesar de tão minúsculo que é o átomo, ele ainda é constituído de partículas menores, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Então, ele não é a menor parte da matéria. A alternativa D está incorreta, então você não marca. A alternativa E: os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo do átomo. Quem é que se localiza no núcleo do átomo? Apenas duas partículas, prótons e nêutrons. Os elétrons se situam na eletrosfera do átomo. Então, a alternativa E está incorreta. Letra F: a massa do próton é igual à do elétron. Não. A massa do elétron ela é quase 2.000 vezes menor que a massa de um próton. Então, a alternativa está incorreta. Letra G: o próton tem carga elétrica positiva, enquanto o elétron tem carga elétrica negativa. Com certeza, a afirmativa é verdadeira. H: o número de prótons de um átomo corresponde ao seu número atômico. Sim, nós até vimos na nossa aula passada. O número atômico, que é representado pela letra Z, é igual ao número de prótons de um átomo. Letra I: a soma do número de prótons e do número de elétrons é o número de massa do átomo. Esta afirmação está correta? Não. A soma do número de prótons com nêutrons é que constitui o número de massa de um átomo, e não a soma de elétrons e prótons. Então, por isso que ela está incorreta. A J: o núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva? Não. O núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva? Sim, desculpem. Por quê? Porque as partículas de carga elétrica positiva se localizam no núcleo do átomo, que são os prótons. Então, a alternativa está correta. K: a maior parte da massa do átomo está no núcleo? Sim, justamente onde se situam prótons e nêutrons. L: os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons? Com certeza está correta. Então, a letra E está correta. M: prótons e elétrons estão localizados na eletrosfera? Não, a única partícula que se localiza na eletrosfera são os elétrons. Os prótons estão localizados onde? No núcleo do átomo. Então, a afirmação está errada. Letra N: a massa do elétron é aproximadamente igual à massa do nêutron? Não, o elétron tem uma massa de quase 2.000 vezes menor
que a massa de um próton ou de um nêutron, tá certo? E letra O, a perda de um elétron altera muito a massa do átomo? Não, pessoal, não altera, porque ele é muito minúsculo em comparação aos prótons e nêutrons. Então, a perda de um elétron praticamente não vai influenciar em nada na massa total do átomo. Então, a alternativa está incorreta. Então, nós temos correta apenas A, B e C, GH, L, K, ou I, L, I, K. Aliás, JLK. Então, pessoal, a questão de número 5, ele coloca o número atômico de um elemento é 83. Então, nós vimos na nossa videoaula passada que o número atômico é representado pela letra Z. E o seu número de massa é 209. Então, nós aprendemos que o número de massa é representado pela letra A maiúscula. Aí ele questiona quantos elétrons, prótons e nêutrons possui um átomo neutro desse elemento. Então vamos lá. A questão deu apenas duas informações. A quantidade, o número atômico, que é 83, e o número de massa, que é 209. E pede a quantidade de elétrons, prótons e nêutrons para esse átomo. Vamos lá. Nós aprendemos na nossa aula passada que número atômico é exatamente igual ao número de prótons de um átomo. Então, se o número atômico é 83, nós podemos dizer que o número de prótons também é 83. Aí, pede também o número de elétrons. Outra coisa que nós aprendemos na nossa aula passada, que num átomo neutro, a quantidade de elétrons é exatamente igual à quantidade de prótons. Se nós temos 83 prótons, nós podemos dizer que também temos 83 elétrons. E aí nós vamos para a determinação do número de nêutrons. Como é que a gente faz isso? Pela aquela formulazinha matemática que nós vimos na nossa aula passada. Número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, nós temos o número de massa, que a questão já deu, que é 209, vai ser igual ao número atômico, que a questão também já deu, que é 83, mais o número de nêutrons, que é aquilo que eu estou procurando. Então, eu vou só inverter as posições. 83 mais nêutrons é igual a 209. Então, não troco nenhum sinal, porque eu só inverti. Agora, eu vou isolar o N. Número de nêutrons é igual. Quem está depois da igualdade conserva, que é só o 209, e o 83, que está positivo, vem para depois da igualdade negativo. Então, o número de nêutrons é igual 209 menos 83, se você for calcular aí, vai dar 126. Então, essa é a quantidade aí de nêutrons para esse átomo, tá certo? Então, a questão de número 5. E questão de número 7. A questão de número 7, ele coloca qual é o número atômico, então representado pela letra Z, o número de massa, representado pela letra A, de um átomo com 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons. Aí, novamente, nós já aprendemos que o número atômico de um átomo é exatamente igual ao seu número de prótons. Se o número de prótons, pessoal, é 53, então nós podemos dizer que o número atômico também é 53. E então vamos determinar o número de massa, lá por aquela formulazinha matemática que nós já conhecemos. Número de massa é igual ao número de atômico mais o número de nêutrons.
número de massa será igual. Quanto é o número atômico? Nós já determinamos que é 53. Mais o número de nêutrons. O número de nêutrons ele já deu na questão, que é 74. Número de massa será igual 53 mais 74, se você for somar aí, vai dar 127. Então, esse é o resultado para o número de massa do átomo, tá certo? Então, esta é a resposta para a questão de número 7. Questão de número 10, ele coloca qual é a carga elétrica de um íon com 13 prótons, 10 elétrons e 16 nêutrons. Então, vamos lá. Nós tínhamos um átomo neutro e ele se converteu em um íon. Nesse átomo, as informações que nós temos é que a quantidade de prótons desse íon são 13. A quantidade de prótons, ela não muda. Então, no átomo neutro, também eram 13. Nós temos que a quantidade de nêutrons desse átomo é 15. No átomo neutro, deixa eu colocar o N aqui maiúsculo, também não muda. Continua sendo 15. O que vai mudar é apenas a quantidade de elétrons, pessoal. Então, nós temos que esse íon tem um total de 10 elétrons, tá certo? Tem um total de 10 elétrons. Então, qual a quantidade de elétrons do átomo quando ele estava no estado neutro? Aí nós lembramos lá daquela afirmação, que no átomo neutro, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Se o átomo neutro tinha 13 prótons, então ele também tinha 13 elétrons. Ele se converte em um íon e lá no final o íon, nós vimos aí que tem 10 elétrons. Então, se você for pegar e comparar aqui a quantidade de elétrons do átomo neutro e do seu íon, você vai observar que o átomo neutro ele perdeu 3 elétrons, porque lá no íon está apenas 10. Então, se ele perdeu 3 elétrons, a carga desse íon será uma carga positiva de 3+, indicando que o átomo perdeu 3 elétrons, tá certo? Então, é uma carga positiva, indicando que ele é um cátion. Nós vimos que quando um átomo perde elétron, ele se converte num íon chamado cátion de carga positiva. Se ele tivesse ganhado elétrons, seria chamado de ânion e a carga ficaria negativa. Então, a resposta para a questão 10 é a carga do íon seria +3, tá certo? Então é isso, pessoal. Na nossa próxima videoaula nós ainda estaremos dentro da temática aí do capítulo 6, dando continuidade aí ao estudo do capítulo, com os tópicos dos elementos químicos e os isótopos, lá das páginas 115 a 118. Então desejo bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Vamos estudar!